Olá, gente, seja bem-vindo aqui, a mais uma aula do nosso curso de especialização em projetos voltados para a web. E aqui nós vamos começar, a falar, sobre essa parte conceitual aqui da especialização em base de dados. E nós vamos aqui começar a falar, destrinchar alguns conceitos, definições e até próprias terminologias, tá, joia, que são essenciais da linguagem, tá, para quem trabalha com DB. Tá? Com banco de dados, aí, com base de dados, tá joia? E é de forma essencial para qualquer DBA, tá? Estar sabendo, pelo menos assim, algumas terminologias, alguns conceitos, tá bom? De preferência todos, mas de acordo com o tempo vocês vão criando experiência e praticando, entendendo como que é isso daí, tá joia? Eu vou falar sobre algumas, tá, para que vocês possam ver, possam entender. Algumas não, na verdade eu acredito que eu posso estar falando assim praticamente quase todas, ou todas mesmo, tá bom? Que são as mais usuais aí nos nossos trabalhos. Eu vou até comentar sobre cada uma, mas eu vou deixar o tópico aqui, sobre cada palavra aqui para que vocês possam revisar o vídeo e saber sobre o que eu falei. Tá? A primeira que eu queria falar aqui é sobre a própria informática, tá? Própria informática, tá, joia, para que vocês possam ter aí. Bom, informática é literalmente a informação que ela é automatizada, Então, essas próprias informações elas vão ser obtidas mesmo através da percepção mesmo, direta do mundo, que a gente já está acostumado, tá? Ou pela percepção indireta, tá? Pela leitura dos dados em si, computacionais no caso, tá? Outra aqui que a gente pode falar é sobre dado. Não é dado de jogar, um dado do 1 ao 6. Dado em relação a aquilo que é fatos na sua forma primária realmente, são os dados do computador, que são informações, que elas vão representar a mesma coisa do mundo real, tá, mediante uma referência, tá, um referencial em si, tá bom? Ela vai significar literalmente a expressão do que foi captado pelo homem, tá? É o valor mesmo do próprio campo quando é armazenado no banco de dados, ou seja, esse valor é representado por um dado. Tá? Então, por exemplo, nós temos o valor do campo nome, lá na tabela que a gente até fez, tá? Daquela tabela operador, que eu citei nas aulas de introdução. Então, nós temos um valor, então, para quem está fazendo, a entrada de dados, Então, assim, o valor desse campo nome, tá, ela pode ser colocado como um dado, Então, o processamento de dados é um meio de obter a informação, de acordo com o planejamento, logicamente, de informática em si, tá? Nós temos também, por exemplo, a informação. O que é informação? A gente pode falar que é um conjunto de dados, tá, organizados de tal forma que eles vão conseguir adquirir um valor adicional ao fato em si, tá? Ou seja, é criada definindo-se as relações entre os dados, tá? Então vai se criar essa informação, tá? De acordo com a conversa, entre esses dados. Então, por exemplo, o valor do campo, por exemplo, matrícula, nome, função, segmento, lá daquela tabela operador lá que a gente fez, organizados de tal forma gerando uma informação, tá? Por exemplo, vamos pegar a Flávia, matrícula 5810, é monitora do segmento parceiros. Isso é uma informação que a gente conseguiu através daquela tabela de operador de informação, tá? Nós temos muita coisa, muita informação. Eu quero justamente tá passando todos esses conceitos, definições, tá? Nessas 3 aulas aí vai ficar um pouquinho grande a aula, mas para que a gente possa, tá, não se perder aí, tá bom? Bom, nós temos sistema de informação. Como é que eu posso falar? É o conjunto mesmo organizado de dados e procedimentos, tá? Quando executados, ou seja, eles são processados, numa certa ordem, eles vão produzir informação, tá? Então é o conjunto de tecnologias mesmo que vai disponibilizar os meios necessários para a operação, tá, do processo que vai decidir, ou seja, o processo decisório em qualquer organização, tá, por meio do processamento dos dados disponíveis, tá bom? Então isso é o sistema de informação.
E aqui o que a gente está estudando sobre a especialização, base de dados, tá? Que é o conjunto de todos os dados de uma organização, tá? Estejam eles armazenados em meios magnéticos ou não. Como no nosso caso aqui, desculpe, né, está armazenado aqui no HD, tudo que está organizado no HD, no nosso caso da especialização utilizando o MySQL, vai estar tudo organizando no banco MySQL e assim por diante. Né, isso como base de dados. Tá? E o banco de dados, o que seria o banco de dados? Por incrível que pareça, existe diferenciação. Tá? Vou colocar aqui o banco de dados. O banco de dados normalmente ele é usado como arquivo físico, tá? Em dispositivos periféricos, onde estão armazenados os dados de diversos sistemas, tá? Para consulta, né? E atualização pelo usuário. Tá? Então a base de dados é o conjunto de todos os dados em si, né? Na sua forma imaginária, na sua forma não física. Tá? E o banco de dados é o arquivo físico em si. Tá? Que é o sistema de armazenamento de dados que é baseado em computador, por exemplo, sistema cujo objetivo global está mantendo a informação. Tá? Então, o banco de dados é, portanto, um subconjunto, tá, da base de dados em si. Tá bom? Então, nós temos aqui outro também, vamos lá, eu coloquei aqui os tópicos, tá? Modelos de banco de dados. Vou até colocar aqui entre aspas o tipo. Tá? O que seriam esses modelos de banco de dados? Nós temos o modelo, por exemplo, relacional, o modelo hierárquico, nós temos o modelo em rede, orientado a objetos e outros. Então, ela vai representar a estrutura física no qual esse armazenamento de dados foram projetados. Tá? Então, assim, o modelo identifica a estrutura interna de recuperação, tá? E armazenamento também dos dados no qual o SGBD, né, foi projetado, ou seja, o sistema gerenciador de banco de dados foi projetado. Tá bom? Vamos lá para outro. Nós temos aqui o sistema gerenciador de banco de dados. Sistema gerenciador de banco de dados, que é o famoso, né, que eu acabei de falar, SGBD. O que seria isso, né? Ou na sua forma em inglês é Database Management System, que é o DBMS. Tá? Ele é um software responsável por todo esse gerenciamento, o armazenamento e recuperação dos dados do banco de dados em si, oferecendo recursos, né, para que você possa ter acesso à organização e o controle de todas essas informações que estão armazenadas lá. Tá? Então, assim, entre os bancos de dados físicos e os usuários encontra-se o SGBD, ou seja, é o meio termo entre os dois. Tá bom? Todas essas solicitações do usuário de acesso ao banco de dados são manipulados pelo SGBD. Tá? Então, assim, a função do SGBD é isolar os usuários de detalhes a nível de hardware, né? Que é a linguagem binária realmente ali. Tá bom? Então, isso daí é o que a gente tem. Nós também podemos citar até como exemplos para vocês, tá, de sistemas de SGBD. Nós temos o Database, o Access, o Microsoft SQL Server, o Sybase, Informix, o Oracle, o Postgre, né, o MSQL, o MySQL, que é o que a gente vai estar usando, tá bom? E assim por diante. Então lembre-se, o sistema gerenciador de banco de dados é o intermediário entre o usuário, aí no meio tem o SGBD e no final tem um banco de dados físico em si. Tá? Então o SGBD vai ficar no meio para conversar com o usuário e conversar com o banco de dados ali automaticamente. Tá? Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês aqui em relação assim, quais são as vantagens, por exemplo, né, do banco de dados. Pronto, a gente pode citar alguns, né? Que é o quê? Que é o controle centralizado, né? Você tem tudo em um local só, controle da redundância, né? Para não ter coisa repetida, a integridade de dados, ou seja, de forma íntegra, guardar, tá? O controle sobre as inconsistências, estabilizamento de padronização, tem um padrão, a facilidade no próprio desenvolvimento de novas aplicações, tá? Na facilidade também de ter acesso a essas informações, segurança, tá? Privacidade e a segurança, otimizar o espaço de armazenamento e assim por diante, né? Por exemplo, facilidade na própria avaliação de desempenho e aí vai, tá joia? Então assim, você vê que eu já falei sobre algumas coisas, mas tem muito mais aí, tá? Que até eu vou estar procurando separar para vocês. A gente vai dar uma paradinha agora aqui, vamos voltar na nossa próxima aula falando sobre o ambiente, tá? Do próprio banco de dados em si, tá bom?
Então era isso que eu queria comentar para vocês aqui nesta aula e a gente vai se ver então na nossa próxima aula. Então um abraço e até lá.